Boa tarde, doutores. Tudo beleza? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo na paz. Pessoal, hoje então a gente vai dar continuidade naquele nosso material de semiologia. Beleza? Onde nós paramos? Nós paramos nas faces, né? Completamos as faces. Então, beleza. Vamos falar então hoje das atitudes em diante. O que é atitude, né? A atitude é como o paciente fica posicionado, como ele a posição em que ele adota em repouso. Beleza? A atitude desse paciente no leito e em repouso, o normal é aquele paciente deitadinho lá, em decúbito, né? Em decúbito ventral, decúbito dorsal, lateral, ou o paciente em posição ereta em repouso, né? De pé. Então, essas atitudes são as atitudes normais, mas nós temos atitudes patológicas que são características de possíveis enfermidades neurológicas. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só resolvendo um BO. Vamos lá, pessoal. Deixa eu aceitar aqui, tô me pedindo. Começamos então falando da atitude ou posição de gatilho de fuzil. Essa posição em gatilho de fuzil, nós observamos característica, né? A cabeça do paciente flexionada sobre o tronco, né? Então ela está levemente inclinada para frente, né? E nós temos também as extremidades inferiores. As extremidades inferiores flexionadas. Tá bom? Então, essa é a característica da posição, da atitude, né? Em gatilho de fuzil. Beleza? Geralmente eu vejo esse paciente que adota essa posição de gatilho de fuzil, eu costumo ver muito em pacientes com meningite. Vocês vão ver lá em pediatria que vocês vão estripar isso daí mesmo, parte da meningite na criança. Também a posição de opistótonos, né? A posição de opistótonos também segue a mesma linha de patologia neurológica, só que o paciente adota uma posição em forma de arco. O paciente está arqueado, só que para trás. Ele enrijece toda a musculatura paravertebral ali, musculatura do quadril, de membro inferior, e ele fica parecendo um arco. E detalhe, com os membros superiores bem contraturados mesmo, esticados. Tá bom? Temos a atitude meningítica, posição meningítica. Essa é a mais característica, a mais clássica do paciente que tem meningite, né? Que é o paciente passando pela fase tônica ou pela fase clônica
O paciente ele adota uma posição onde ele fica com as extremidades flexionadas, o pescoço estendido, né, para trás e encurvado para trás. É a posição às vezes que o paciente adota que ele sente menos dor. Posição antiálgica. Então a gente tem aqui, até falando aqui de possíveis crises convulsivas, nós temos em fase tônica, que é onde o paciente fica parecendo aquela posição de opistótonos, arqueado para trás, só que com os membros superiores flexionados, né? E a fase clônica. A fase clônica é quando ele já estende os membros superiores e flexiona os membros inferiores. Beleza? Nós temos essas duas fases dentro da atitude meningítica, né? A atitude parkinsoniana. O paciente que tem Parkinson, característico, né? Aquele paciente levemente curvado para frente, né? Cabeça e o tronco estão inclinados para frente. Os braços desse paciente geralmente ficam meio juntinhos ali. E você observa o que? Tremor. Beleza? Você observa o tremor eminente nas mãos do seu paciente ali. Tá bom? Então essa é a característica principal da atitude parkinsoniana. Aquele paciente que ele olha fixo, ele tem uma escassez de parpadeio, né? Ele pisca muito pouco, ele tem uma lentidão um pouco exagerada, falando dos movimentos voluntários, bem característico mesmo da doença de Parkinson. Beleza? O principal, o clássico mesmo, é o tremor. O paciente, você pede para ele executar alguma atividade, como assim, pegar um garfo, que seja uma caneta, e você vê, o paciente treme mesmo, ele não tem uma boa aptidão ali, ele não tem uma boa precisão a movimentos mais finos. Ok? E temos a atitude ou postura da hemiplegia capsular, né? Hemiplegia ictal, quando eu tenho situações onde houve hemorragia cerebral, tá? Atitude de Wernicke-Mann, aquele paciente que cursa geralmente com uma assimetria facial, ele tem ali uma queda de pálpebra, dependendo do quão foi afetado. Ele tem desvio de comissura, comissura do lábio, ele tem ali paralisia no membro superior do lado afetado. Beleza? Geralmente esse antebraço dele fica flexionado sobre o braço, né? Aquele paciente clássico mesmo que você vê na cadeirinha de roda lá. O membro inferior desse paciente é bem característico. Ele é um membro inferior que tenta permanecer reto, só que o pé desse paciente, você observa uma rotação, um grau de rotação interna. Abdução, né? No outro membro, e no outro membro se observa uma rotação interna do pé. Essa é a atitude clássica da hemiplegia capsular em situações de hemorragia cerebral. Temos a atitude atáxica. Que parada que é essa? O paciente ele se sustenta ali com as pernas bem abertas, né? Ele faz uma base mais ampla para tentar manter o equilíbrio e ele se inclina para um lado ou para frente. É aquele paciente que você olha ele, parece que ele está cangorrando ali, tentando equilibrar. Beleza? Por isso ele abre a base, né, dos pés. A pisada dele é uma pisada mais arqueada, mais aberta. Temos a atitude miopática. Vamos lá. A atitude miopática
você observa esse paciente que tem esses tipos de patologia que cursam com atitudes miopáticas, o paciente geralmente ele tem acompanhado escoliose, tá? Você observa aquele paciente que ele faz um desalinho do eixo do quadril para o tórax. Então ele tem ali uma lordose uma lordose lombar bem acentuada e geralmente escoliótica também, essa coluna lombar, né? A face desse paciente é mais alargada. E o clássico que você observa também é as pernas bem separadas, né? A própria inserção no quadril ali, inserção óssea do quadril está bem mais separada. E clássico mesmo, a escoliose desses pacientes são bem acentuadas. Você faz o teste de Adams nesse paciente aqui, você observa escoliose de 30 a 35 graus. Beleza? Temos a atitude correspondente à paraplegia espástica. O próprio nome já fala, paraplegia espástica. Então eu observo um lado às vezes paralisado e o outro lado contraturado. Tanto que essas extremidades podem estar em extensão, né? Vai estar em extensão por uma hiperreflexia, algum tipo de estímulo, ou ela pode estar em flexão por uma hiporreflexia. Beleza? O lado afetado pode estar hiperreflexo ou hiporreflexo. Vai depender do paciente, do que causou isso daí. E entrando agora nas marchas, né? Começamos com a marcha espástica hemiplégica. Então aqui já fala o seguinte, que um dos membros não está funcionando direito. Então eu tenho uma marcha de Todd, uma marcha helicoidal. O paciente ele anda de forma lenta e ele joga o membro para mudar a passada de uma forma em semicírculo, tá? É uma passada mais jogada. Muitas vezes ele arrasta a ponta do pé pelo chão, né? E joga essa passada para frente. E você observa ali que há uma leve rotação desses pés, né? Uma leve rotação interna. Temos a marcha parética, chamada também de marcha de Steppage. Essa marcha é aquela marcha em que o paciente levanta a perna de forma exagerada a cada passo, né? Então você observa que quando há essa troca de passo, o paciente costuma apoiar o pé às vezes sobre a ponta do outro, né? Às vezes a ponta do pé roça pelo chão na trocada de passo, mas a característica é que o paciente tenta erguer essa perna de uma forma mais exagerada para trocar a passada. A marcha espástica em tesoura, o próprio nome já fala, espástica, né? Já condiz aqui quando eu tenho lesão piramidal bilateral. O paciente está com as pernas rígidas, geralmente em extensão ali do máximo mesmo. E o paciente ele arrasta a planta do pé em forma de giros do corpo, tá? Então simula como se fosse um abrir e fechar de tesoura mesmo, beleza? Então o próprio já falei, espástica. A musculatura está contraída, a musculatura membro inferior bem contraída. Temos a marcha bradicinética. A marcha bradicinética, ela é característica porque o paciente ele dá passos curtos de forma lenta, né? E geralmente ela vem ali de uma falta de balanceio dos membros superiores. É aquele paciente que caminha ali com os braços coladinhos nas pernas ali, tá? E ele troca de passo de forma muito lenta. Aquele paciente às vezes
mais idoso, aquele paciente que já passou por episódios de labirintite e tem aquela insegurança para caminhar, muitas vezes adota essa marcha bradicinética. Temos a marcha atáxica. A própria marcha atáxica, ela se caracteriza por ser uma marcha vacilante. É uma marcha onde o paciente não tem um bom equilíbrio, então ele aumenta a base também, beleza? Ele aumenta a base de equilíbrio, a base de sustentação para fazer essa passada, e você observa de forma nítida uma inestabilidade do corpo, principalmente inestabilidade de quadril, devido a uma falta de coordenação, a falta de medida nos movimentos, na passada. Tá? Então o paciente ele anda ali, você observa uma insegurança maior do que na marcha bradicinética. A própria marcha de pato, que é uma marcha que o paciente ele caminha inclinado, né? O tronco vai para frente e aí ele vai inclinando para direita e para esquerda, né? Uma atitude miopática, bradicinética ali. Então você observa uma falta de coordenação e uma falta de relaxação muscular adequada na trocada da passada, que irradia pelo próprio tronco do paciente. Marcha de sapo, marcha do sapo, é igual o sapinho mesmo. O paciente ele apoia as mãos e os pés no chão, né? O paciente ele anda ali quase numa posição de cócoras, com as mãos apoiadas no solo também, né? E ele vai ali se arrastando ali, tentando caminhar, trocando essa passada, igual um sapo mesmo. Bom, isso aqui a gente observa nesses pacientes que estão em estados avançados de miopatias, estados avançados de enfermidades neuromusculares, onde o paciente basicamente ele quase não tem mais força de sustentação muscular. Vamos lá. A própria marcha vestibular. Essa marcha vestibular é bem interessante porque o paciente ele manifesta essa marcha principalmente quando o paciente se encontra com os olhos vendados, né? O paciente com os olhos fechados, com os olhos cobertos, ele se desvia, né? Um exemplo, o paciente tem que andar para frente. Você pede para o seu paciente, ó, caminha para frente. Em vez do paciente ir para frente, né, a 12 horas, o paciente está se desviando a 2 horas, tá? A 2 horas, e ele está referindo para você que está indo, não, estou indo para frente a 12 horas. Ou quando o paciente começa a andar para outro lado mesmo. Um exemplo, para trás. O paciente perde a noção de espaço. Ele perde a noção de espaço quando bloqueado o campo de visão dele. Ou você solta o paciente na sala, pede para ele andar para frente e para trás. Ó, o senhor dá 10 passos para frente, 10 passos para trás. O paciente começa a fazer uma marcha de tração em característica de estrela, tá? O paciente vai para frente, vai para trás, aí a hora dele para frente de novo, ele já vai para direita, ele vai para esquerda, como se fosse uma trajetória da figura de uma estrela. Alguma dúvida até aqui? De boa? Tranquilo, né? Vamos falar aqui então hoje até a parte de tônus muscular, para não ficar muita coisa embolada. Esse tipo de marcha aí como diz o outro, é muito pano para manga. E a gente tem que saber pelo menos as características dela para a prova, tá? Para nossa teoria lá. Para a prática também a gente consegue simular algumas marchas dessa para nossa prática, tá?
Mas o que a gente mais vai ver mesmo. Um exemplo, o paciente com labirintite, ele adota essa marcha vestibular aí, ó. Tá bom? No próprio paciente com labirintite, que a gente vai ver lá na aula de pares craniais. Ok? Vamos lá então. Tono muscular, né? Estado de semicontração do músculo voluntário determinado por um fenômeno reflexo. O que mandaram aqui? Que é isso, Arthur? Esse arquivo aí? Você mandou algum livro de semiologia, alguma coisa aqui. Tranquilo. Vamos lá. Tono muscular. Primeira coisa, eu vou fazer exploração, né? Lá a gente viu lá no exame do aparelho osteomioarticular. Exploração, na própria inspeção você observa como está o padrão, o formato de massa muscular. Se o paciente está hipertrofiado, está atrofiado. Na própria palpação você sente a consistência dos músculos, né? E o exame de motilidade passiva. Como assim motilidade passiva? Eu posso pedir para o meu paciente apertar minha mão, tá? Ou eu posso colocar minha mão aqui, ó, e falar para o paciente fazer um soquinho, botar na palma da minha mão, falar empurra minha mão, tá? E aí eu avalio como está a força muscular, o tônus muscular do meu paciente. Vamos lá. Hipertonia é o aumento do tono muscular, do tono, não do volume. O paciente pode estar contraturado ou pode estar rígido. Quando eu falo que o paciente está contraturado, eu tenho uma afetação de caráter piramidal. Quando essa afetação é de caráter piramidal, eu tenho uma predominância nas musculaturas distais dos membros. Então você observa essas contraturas, geralmente membros inferiores, é onde eu mais observo, né? Braço e antebraço. Geralmente essas contraturas de caráter piramidal, elas são irredutíveis, não desmancha assim, tá? Ela piora com a movimentação ativa. Quando o paciente tenta se movimentar, essa contratura ela piora. Só que ela cede em repouso. Se o paciente fica em repouso quietinho, ela desmancha. O músculo dá uma relaxada. Beleza? Apresenta um sinal característico, sinal de navarra, sinal de navalha. Quando o paciente mexe, parece que é um tipo de hiperreflexia. Qualquer movimento que o paciente faz, movimentação ativa, essa musculatura se contratura de uma forma exacerbada. Quando eu tenho uma rigidez, qual que é essa diferença aqui, ó? Quando eu tenho uma causa extrapiramidal, aqui já afeta os músculos proximais. Já afeta região da coxa, né? Parte proximal, braço. Só que ela já é redutível. O que acontece? Quando o paciente se movimenta, quando tem uma movimentação ativa, essa rigidez cede. Só que ela se exagera em repouso. É aquele paciente que fala: o menino, quando está quieto, parece que vai arrebentar as articulações, de tão rígido, tá? Apresenta um sinal que chama sinal da roda dentada.
Esse sinal da roda dentada, eu quero ver se a gente fala dele mais pra frente, que eu quero associar a uma patologia. Bom, deixa eu já falar pra vocês agora. Sinal da roda dentada é o seguinte: é uma indicação clássica e clara para a enfermidade de Parkinson, né? Quando fala roda dentada, né? Você tem o dentinho lá, sobe, desce, sobe, desce. Então, é uma alternância entre contratura e relaxação dessa musculatura de controle da cabeça. Beleza? Então você tem uma alternância exagerada entre contratura e relaxamento da musculatura da cabeça. Sinal da roda dentada. Precede enfermidade de Parkinson. Top. Hipotonia. O nome já fala hipo, baixo, tonia, tônus muscular. Diminui o tônus muscular, né? Você tem uma perda do relieve do formato muscular. É um músculo mole na palpação. Motilidade exagerada durante o exame passivo. Você alça o membro superior, membro inferior do paciente e não tem resistência nenhuma. Ou está muito diminuída. Geralmente aqui eu tenho lesões lá no cerebelo, em nervos periféricos, né? Motoneurônio inferior, lesão de medula, né? Aquele paciente que fratura alguma vértebra lombar, secciona medula, então o paciente já apresenta hipotonia basicamente imediata após o trauma, dependendo do grau de ruptura. E o trofismo muscular. O trofismo vai depender de onde que lesionou. Então, para eu avaliar o trofismo, né, começa pela inspeção, alterações da pele, movimentos involuntários, se tem espasmo ou não tem, deformações articulares, fraturas espontâneas, né? E na palpação eu checo a elasticidade da pele, se a pele está úmida ou muito seca, como estão as massas musculares, se estão íntegras, se estão hipertrofiadas, atrofiadas, se a articulação tá boa, beleza? Alterações, né? Então, atrofia da pele pode estar ulcerada, pode ter ampola, né? Atrofia muscular também, eu vejo essas alterações no trofismo muscular também. Hipertrofia, alteração, deformações osteoarticulares, beleza? E nós vamos deixar para a próxima a parte da taxia. O que seria a taxia? Que a taxia a gente já tem que ir falando de patologia, já demora mais um pouco. Já vai desenrolando doença no meio. Taxia simplesmente é quando o paciente tem a capacidade de executar algum tipo de tarefa. Beleza? Então eu tenho situações onde o paciente perde a capacidade de execução de coisas simples. Um exemplo, de beber um copo d'água, amarrar um cadarço. Tá? Isso tem patologias, são características a certos tipos de ataxia. Beleza? Alguma dúvida? De boa, né?